Então, agora a gente vai para a história do tarô. Entender essa história, sobretudo depois de eu ter compartilhado a minha própria história, me ajuda muito a defender o tarô, a falar sobre o tarô de um lugar muito um lugar genuíno, no sentido de eu estudei para estar aqui, e eu estudei muito para estar aqui, e eu entendo de onde vem todo esse conhecimento hoje. Então, eu acredito que entender a história do tarô ajuda a gente a entender por que a gente está aqui, né? O que a gente está fazendo aqui e por que a gente recebeu, de uma certa forma, esse chamado. Para começar, em latim, a palavra arcano, né, a gente vai entender que a gente vai falar o tempo inteiro essa palavra arcano, arcano maior, arcano menor, significa segredo ou mistério a ser revelado. O mais interessante, eu acho, que da história do tarô é entender que tudo que a gente sabe hoje sobre as cartas vem principalmente das próprias cartas, mas também das teorias não comprovadas de pesquisadores que seguem até hoje estudando as cartas de tarô, de baralhos incompletos e muitas histórias mal contadas. Então, eu vou compartilhar um pouquinho dessas histórias com você, mas para você entender como que no passado isso chamava a atenção de diversas pessoas e como elas queriam se apropriar, de uma certa forma, da história do tarô. Não existe nenhum livro, prova ou documento de quando, onde ou por quem o tarô foi criado. A gente tem uma série de teorias, e são elas que eu vou compartilhar aqui com você, e a gente também não tem como dizer qual era a finalidade original do tarô quando ele surgiu. Ainda assim, eu acredito que conhecer essas correntes de pensamento sobre as origens das raízes históricas do tarô faz a gente entender a força dessa arte secular, né, e poder ter a base que a gente precisa para se tornar uma profissional. Quando a gente pesquisa um pouquinho sobre o tarô, a gente vê que tem muitos livros sobre a história do tarô disponíveis no mercado. Só que o mais interessante é saber que vários deles se contradizem. Então, eu tenho livros que, inclusive, falam... porque, dependendo do caminho que esses livros, que esses historiadores decidem seguir, eles vão por uma vertente. Então, a gente não tem como provar essas vertentes. Então, conhecer um pouquinho de cada uma dessas vertentes faz com que a gente entenda melhor a história das cartas. Particularmente, eu sou apaixonada por cada uma dessas histórias, né, independente das que são verdadeiras e das que não são, e eu acredito, inclusive, que isso adiciona uma camada de mistério para o tarô. E você vai ver que quando a gente atender, quando eu comecei a estudar sobre a história do tarô, eu ficava assim, nossa, mas você não tem tudo isso muito mapeado, né? Eu sou bem racional, como é que a gente vai, né, tirar a carta e ter certeza de que aquilo é real? E aí você começa a ver na prática o que acontece, né? Quando você pede um conselho, você vira uma carta e aquilo ali é perfeito para o teu momento, fala assim, não, não é possível, sabe? Ou às vezes até coincidências, né, que não são sincronicidades, né, de você estar embaralhando as cartas e de repente, puf, cai aquela carta no chão e você fala assim, tá, entendi, né? Ou você está guardando um baralho, uma carta cai, enfim, tudo isso traz uma série de simbolismos para a gente ter a certeza, e hoje eu tenho a certeza absoluta de que tem algo maior do que a gente ali conduzindo aquelas cartas para que a gente tenha acesso àquelas informações. Então, aqui eu vou compartilhar com você algumas das ligações e das influências que o tarô pode ter tido em várias culturas diferentes e em diferentes séculos, até o que a gente conhece hoje, tá? Então, beleza. A gente começa lá no século XI. Então, por volta do ano de 1030, na Índia, tinha um jogo de tabuleiro chamado Chaturanga. E ele foi o antecessor do xadrez, né? Então, aí a gente ainda está lá atrás falando do tarô como um jogo, né? Porque essa é uma das vertentes de que o tarô começou sendo um jogo de cartas. Então, esse jogo ele tinha 4 reis e 4 cavaleiros, e por isso alguns estudiosos acreditam que ele foi uma inspiração para a origem do tarô. Quando a gente entrar lá na frente, a gente vai falar dos arcanos maiores, arcanos menores e a carta da corte. Então, hoje, quando a gente joga um baralho normal, né, a gente tem valete, dama e rei. Quando a gente chegar na carta dos arcanos, a gente vai entender que são 4 reis e 4 cavaleiros, né? E isso traz uma relação, uma conexão com o jogo da chaturanga, que foi, né, essa primeira possibilidade lá ainda no século XI. Depois disso, a gente vai para o século XII, né, um século depois. Entre 1127 e 1279, surge na China. Então, isso é uma outra coisa interessante da gente olhar onde que isso tudo está surgindo, em que período, né? Durante a dinastia Southern Song, um jogo de cartas numeradas. Então, elas não eram divididas em naipes, como o tarô né? A gente fala ouro, paus, espada e copas, mas elas tinham imagens similares a um dominó. E hoje essas cartas são conhecidas como cartas chinesas de dominó. E tem muita gente que diz, muitos historiadores que dizem que ela pode ter sido uma inspiração para o tarô.
Daí a gente segue mais um pouquinho adiante, então a gente vai para o século XII e XIII, quando muitos historiadores acreditavam na hipótese de que o tarô tinha origem árabe, inspirado nas cartas sarracenas, ou cartas ou mamelucas, né, que os guerreiros mamelucos jogavam. Essas cartas, elas tinham grandes formatos, então eram cartas, né, que, diferente das cartas de tarô, que tem mais ou menos um formato de uma carta de baralho tradicional, essas cartas mamelucas, elas tinham o dobro do tamanho. Né? Então, elas eram bem grandes e podiam chegar, inclusive, a 20 centímetros de comprimento por 9 de largura. Essas cartas, elas tinham símbolos de moedas e copas, né? Então a gente vê aí uma influência do ouro, que ainda segue no tarô, e das copas, que seguem no tarô, e elas podem sim ter servido de inspiração também para os arcanos menores. Ao mesmo tempo, elas também não tinham figuras humanas, né? E acredita-se que essas figuras humanas eram proibidas de serem retratadas na época. Então, só depois que surgem as figuras humanas. E tem, inclusive, uma vertente, né, falando dessa origem árabe, que acredita que o tarô também tem uma origem muito forte vinda né, do árabe, justamente porque a palavra naipe, ela pode ter sido originária da palavra naíbe, mas não existe nada que comprove nenhuma dessas teorias, né? O interessante é saber que hoje em dia tem 3 baralhos mamelucos que ainda existem, né, dessa época do século XII e XIII, eles estão incompletos e eles estão no museu, eu até coloquei uma imagem aqui depois, dessas cartas, né, são esses 3 baralhos mamelucos aí, é o retrato de um desses baralhos, né, que estão no Museu Topkapi, de Istambul, na Turquia. E muita gente acredita que, inclusive, eles podem ter vindo do norte da África, né, que na época, na região do Egito, entre 1173 e 1250. E aí a gente começa a ver mais ou menos uma similaridade já com as cartas, né, diferente do jogo de dominó e do que a gente viu antes, porque você vê ali as copas, você vê o ouro, você vê um pouco dessa simbologia que vai estar presente até hoje no tarô. Daí seguimos mais um pouco para frente, vamos do século XII ao século XIV, e de uma vertente de pesquisadores que acredita que os baralhos foram levados para a Europa, né, que existem pessoas que dizem que os baralhos, o tarô surgiu na Europa, mas existem todos os outros que falam que eles vieram de fora para dentro da Europa, né, através dos cavaleiros templários. Que também, até aí, a gente está falando só de jogo, só de lazer, né? Eles não jogavam só por lazer, mas eles especificamente começaram a usar as cartas, acredita-se, como uma espécie de oráculo, para ver se eles iam ganhar futuras batalhas. Então você imagina, eram guerreiros, né, cavaleiros, templários, que estavam ali reunidos, esperando para ir para uma batalha, jogando, mas que eventualmente eles começaram a usar a carta como oráculo. Seguimos mais um pouco, século XV, e aí dessa época tem teorias de ciganos do Hindustão, né? E aí a gente entra até na história do baralho cigano também, que anda em paralelo com o tarô, que eles podem também ter sido essas pessoas que levaram os baralhos, né, para a Europa, enquanto eles faziam as suas caminhadas, as suas peregrinações. Muitos pesquisadores refutam essa história, porque quando os ciganos chegaram na Europa no século XV, as cartas já estavam lá. E aí a gente começa a entender um pouquinho da história do tarô através de pesquisadores, né, que encontravam baralhos já na Europa. E uma coisa interessante é que quando a gente olha para essas cartas europeias, é claro que elas estão evocando, que elas estão desenhando, que elas estão mostrando ali o modo de vida da aristocracia europeia. Né? Então você fala, nossa, mas o que os ciganos têm a ver com isso? E aí começa um pouco essa desconexão aí na história e essa possibilidade de que não necessariamente isso é real. Então, quando a gente entra já nesses baralhos que começam a ser encontrados na Europa, eles eram pintados à mão, eles eram encomendados pelos nobres, né, pelos nobres europeus, e aí tem toda uma história de que não se sabe ao certo quais foram os primeiros baralhos, né, porque na Idade Média existiam o que a gente chama de ateliê de ofício. Eram pequenos ateliês onde artistas faziam essas obras, né? Então, eram muitos ateliês espalhados pela Europa, então como é que você vai saber de onde surgiu o primeiro? Né? É muito difícil, e todos eles trabalhavam com pequenas impressões, então pode ser que o primeiro baralho de tarô europeu já tenha se perdido. Essa é uma foto dos ciganos, né? E toda essa tradição que também traz toda a vertente do baralho cigano, também, que é uma outra área, né, das cartas, da cartomancia. E aí a gente entra na Europa, que tem uma importância muito grande para a história do tarô. Então, quando a gente começa a buscar esses baralhos europeus mais antigos, existem 3 que são os mais famosos e os mais conhecidos. Né? O primeiro é o tarô de Gringoneur, né, de 1392, e aí a gente vê toda essa conexão de que
Alguém pediu um baralho como uma encomenda para um artista, então ele fazia poucos baralhos, e esses baralhos retratavam a sociedade, né? Então eles retratavam pessoas da família, por exemplo, desse rei Carlos VI na França, depois para a família do Duque de Milão, e assim sucessivamente. Então, você ter essas cartas nas mãos começa não só a contar a história do tarô, mas também a história da Europa, né, de como essa aristocracia vivia. Então, primeiro o tarô de Gringoire, depois o Visconti Sforza Tarocchi, de 1440, e que tem ainda cópias incompletas em diversos museus na Itália e em Nova York, e o tarô de Mantegna, que foi criado por volta de 1470 e 1485. Então, esse é o tarô de Gringoire, e aí a gente começa a ver, né, isso são reproduções da internet, a foto, apesar de que hoje existem lojas, né, especializadas em baralho que buscam justamente trazer a essência do tarô, então eles fazem réplicas quase fiéis desses baralhos antigos, né, esse é o Gringoire, aí é o Visconti Tarocchi, que eu tenho aqui em casa, que é uma reprodução, né, então essas duas fotos são minhas, ele tem aqui... É engraçado porque imagina, né? É uma reprodução, então são cartas super brilhosas, né? E que naquela época eram folhadas a ouro, né? Então a força. E aí quando você fala da aristocracia, né? Por exemplo, você vê a imperatriz. Deixa eu ver alguma outra aqui para eu te mostrar. Ou o imperador. Né? E você provavelmente imagina que essas pessoas realmente existiram e que hoje fazem parte do jogo de tarô. Né? Então, esse é o tarô Visconti Tarot, é uma réplica, né? Uma simulação dele, mas que é muito próxima do real. Óbvio que, como eu falei, que existem algumas cartas que foram encontradas deles, significa que essa reprodução não é 100% fiel, porque algumas cartas tiveram que ser recriadas, né? Baseada um pouco no estilo do artista, né? E que há também várias vertentes sobre quem foram esses artistas, mas de uma maneira geral são réplicas de um tarô que existiu no passado. Daí esse é o tarô de Mantegna, né? E ele já tem um estilo completamente diferente também. Também existem simulados dele, né? Também existem réplicas dele na atualidade, né? Mas você vê que o próprio nome das cartas, a gente vai falar sobre isso lá na frente, muda conforme os artistas que fizeram isso. Lembrando que nessa época a gente ainda está falando de um jogo e a gente ainda não está falando na questão, né, do poder do tarô. E também o famoso tarô de Marseille, que eu também tenho aqui, né? Essa também é uma foto minha, que é um dos tarôs mais conhecidos no mundo, além do Rider-Waite-Smith, e que tem toda uma história por trás, enfim, que a gente vai estudar um pouquinho mais ele profundamente quando a gente falar sobre cada baralho de tarô. E aí uma coisa interessante sobre o tarô de Marseille é que, através da numeração dele, né, existe uma polêmica por trás do tarô de Marseille, né? Ele surgiu no final do século XV, então já é um quarto depois daquela sequência que eu te mostrei. E uma curiosidade sobre esse baralho é que as suas cartas, elas dão a impressão de serem numeradas com números romanos. Só que, se a gente observar bem, algumas cartas, e essas três que eu coloquei aí são exemplos disso, né? O imperador, o eremita, e eu coloquei aí a temperança, a maneira como esses números foram gravados não é a maneira romana tradicional, mas sim algarismos árabes. Então, você volta àquela tendência de, será que aquela teoria árabe tem a ver? Por que os números não foram colocados da maneira romana? Né? Então, ao invés de você colocar o I com o V para dizer que é o 4, você coloca 4 Is, o número 9 grifado dessa forma, e também o 9, ao invés de I, X, ele está ao contrário, né, colocando 4 pauzinhos aí, né? E óbvio, isso aí traz um outro elemento para o nosso estudo, que os árabes tinham muita influência da numerologia. E na numerologia não se trabalha com subtração. Então, a gente também vai estudar numerologia quando a gente fala das cartas, numerologia sob a perspectiva do tarô, mas como os árabes não trabalhavam, né, como eles gostavam de numerologia, como eles estudavam a numerologia, né, e existe toda uma vertente mística que fala, né, o número é o início, eles não usaram a subtração romana, eles usaram os numerais árabes, né, a gente começa a entender aí que pode ter uma influência árabe justamente porque não tem a subtração. A gente segue um pouquinho, e aí a gente chega no século XVIII, né? Até essa época, acredito que os baralhos de tarô eram apenas um jogo, então até aí a gente está só no jogo, e que só em meados do século XVIII que começa a surgir mais esse olhar místico e teorias espirituais sobre as cartas.
Só que, lembra que lá nos Templários já existe essa ideia de oráculo. Então, de novo, isso também é uma questão que depende muito de quem está estudando, mas, de uma maneira geral, a própria história tradicional do tarô, ela determina que a partir do século XVIII é aí que a gente começa a ter uma teoria mais espiritualizada sobre as cartas. E aí também começam as polêmicas, né? E as mais interessantes, elas trazem personagens como Antoine Guébelin e o Eteia, que a gente vai falar sobre eles também um pouquinho hoje, mas depois eu vou trazer mais informações e mais conteúdo sobre eles. Falando do Antoine Courte de Guébelin, né? Ele era um pastor suíço, maçom, protestante e ocultista. Aí a gente começa a entender todas as influências que o tarô começa a ter. Em 1773, ele escreveu o livro Le Monde Primitif, que é um livro gigantesco, né, O Mundo Primitivo, onde ele diz, onde se lê pela primeira vez, e aí assim a gente pode imaginar que antes toda essa história ela era passada de uma forma oral, e a partir do momento que a gente começa a ter livros publicados, a gente começa a ter coisas mais concretas sobre a história do tarô, mas foi nesse livro dele que ele falou que os 22 arcanos maiores poderiam ter sido inspirados no livro de Thoth, por volta dos séculos 5 e 8. Então, ele fez uma pesquisa e ele traz toda uma influência egípcia para o tarô, né, do livro de Thoth, entre o século 5 e 8. O livro de Thoth foi o nome dado a uma série de textos místicos, né, escritos por Thoth, um deus egípcio, que é atribuído a Hermes Trismegisto. E aí a gente entra em toda uma história que a gente também vai falar ao longo dos nossos estudos de tarô, do Caibalion e de tudo, de toda a nossa conexão com a espiritualidade, com o espiritual, através de diversos elementos que existem. O Guébelin, ele acreditava que cada naipe representava uma classe social dessa época, né? Então, o naipe de espadas, ele falava sobre a classe guerreira, o naipe de copas, ele falava sobre os sacerdotes, o naipe de ouros, os comerciantes, e o naipe de paus, os agricultores, né? Então, aí a gente já começa a entrar em cada uma das tendências, né? E que pode, de uma certa forma, ajudar a gente a ler as cartas também. As teorias do Guébelin são muito polêmicas, né? Muitos estudiosos simplesmente ignoram o Guébelin porque ele foi lá profundamente falar, né, fazer uma conexão com o Egito, mas tem muita gente que é apegada às teorias dele justamente porque ele foi a primeira pessoa que trouxe uma conexão entre tarô e mitologia, mesmo que nada disso possa ser comprovado. Aí a gente tem um novo personagem emblemático, né, e polêmico, que é o Eteila, né, que é um francês, e ele foi considerado por muitos estudiosos o primeiro tarólogo profissional. Aí, olha que engraçado, o nome dele era Jean-Baptiste Aliette, e ele inverteu o nome dele. Eteila é a inversão de Aliette. Então, ele criou um pseudônimo, e aí já começam as polêmicas, por que ele criou um pseudônimo, né, para estudar o tarô. Em 1785, ele responde à teoria do Guébelin, aí começam os conflitos, né? E ele fez um livro que se chama Manière de se récréer avec les jeux de cartes nommés tarot, né? Maneiras de recriar com o jogo de cartas nomeadas tarot, ou de brincar, né? Então tinha toda uma questão lúdica ali. E nesse livro, ele fala ter sido introduzido à arte da cartomancia em 1751, ou seja, bem antes de quando começam a aparecer os trabalhos do Guébelin. Então, a gente já entende aí. Guébelin e Eteila são duas figuras emblemáticas e polêmicas do estudo do tarô. Se o Guébelin foi a primeira pessoa que uniu tarô e mitologia, ele foi a primeira pessoa que uniu tarô e astrologia. E aí, em 1788, ele lança o tarô de Eteila. Esse tarô eu tenho, é uma reprodução também, né? E é engraçado porque na própria embalagem, né, o editor escolheu escrever Le Livre de Thoth, né, Tarot de Eteia. E uma coisa que a gente vai entender quando a gente estudar as cartas é que, independente do baralho que você escolher, ele vai ter 78 cartas, sendo delas 22 arcanos maiores e o restante os arcanos menores e as figuras da corte. O tarô de Eteila não. Então, você olha o tarô de Eteila e se você estuda o tarô na prática, né, na visão tradicional, você não consegue jogar o tarô de Eteila. Então, é engraçado, porque eu tenho ele muito mais por um fator histórico, né, mas as cartas dele, né, ele coloca, inclusive, nome de cartas, né, Éclaircissement e Feu, ele tem a carta da água, Repos, é um baralho lindo, 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 lindo e antigo, né? Então, o próprio editor que reproduziu ele Voyage, Terra, ele tem os 4 elementos, enfim. E aí tem toda uma história por trás. Aí aqui, olha que interessante isso. La Nuit le Jour, ela tem uma mandala astrológica, né? Então tem toda essa conexão com a astrologia também, mas é um baralho que eu tenho muito interesse, inclusive, em estudar e trabalhar para trazer um bônus, mas que é uma outra história que não se joga da maneira como a gente vai aprender a jogar aqui.
Daí a gente segue avançando aqui e falando um pouquinho mais de como a evolução do tarô vai acontecendo ao longo dos séculos, né? Então a gente já está aí no século XIX, e aí a gente já saiu da história do jogo, a gente entrou numa história mais, né, do místico e dos poderes do tarô, mas é a partir daí que ele ganha mais força, e é justamente no momento em que começam a surgir sociedades secretas, né? E são sociedades que atuam com a alta magia, que unem numerologia, astrologia, tarô, alquimia, textos pitagóricos, textos herméticos, aí a gente volta para Hermes Trismegisto, e tudo isso, imagina, sociedades secretas, né, sobretudo para fugir de toda a questão religiosa da época, e que começam a estudar tarô de uma forma mais profunda. Então, um dos personagens importantes que surge nessa época é o Arthur Edward Waite, e o Waite é o nome que dá, né, que a gente já sabe, é do Rider-Waite-Smith, que é o baralho que eu recomendo que a gente use como material de estudo aqui. O Waite é um super personagem emblemático, né, justamente porque ele começou a jornada dele para o misticismo a partir de uma perda pessoal. Então, os historiadores que fizeram pesquisas sobre a vida do Waite, eles acreditam que tudo começou quando a irmã dele, que se chamava Frederica, faleceu em 1874. Ele tinha 17 anos nessa época. E ele começou a estudar muito sobre o invisível, sobre a perda de uma pessoa, né? Então, muita gente diz que foi através dessa perda que ele começou a estudar a magia e o misticismo. Então, ele descobriu a escrita de um outro personagem que é muito interessante na história do tarô, que a gente também vai falar sobre ele, que é o Eliphas Levi, em 1881, e ele começa a traduzir as obras do Levi, do francês para o inglês. Então, ele também é um personagem que começa a trazer esse conteúdo mais para o mundo ocidental, inclusive, porque, né, ali a gente está meio que numa meiuca francófona, e de repente, quando ela vai para o idioma inglês, ela começa a abranger mais pessoas. Então, anos depois, na Inglaterra, né, existia uma ordem que se chamava a Golden Dawn, que também é uma ordem, né, um grupo de pessoas que é super interessante de se estudar. Ela foi formada por uma série de personalidades da época, né, que estavam reunidas para aprender não só sobre o tarô, mas sobre a alquimia, sobre o misticismo. E é ali dentro, né, que a Golden Dawn ela deixa uma marca profunda nos estudos ingleses, que até hoje ainda é sentido. Então, é legal conhecer a Golden Dawn, porque é de lá que a gente começa a entender a história do Waite. Disse que foi lá que ele conheceu a Pamela Smith, e eu já vou falar sobre isso, e que isso tudo tem uma forte influência na história do tarô. Então, a Pamela, que é uma outra personalidade muito forte, né, na história do tarô, enquanto o Waite estava na Golden Dawn, ele conheceu ela era super jovem na época, uma ilustradora, artesã, trabalhava com teatro, e eu achei o máximo entender isso e falar, gente, olha a minha trajetória de vida voltando, né? Mas a Pamela Colman Smith, ela era uma mulher jovem na época, né? E que foi convidada pelo Waite a ilustrar o baralho dele. Então, ele criou o baralho e ela ilustrou o baralho, né? Então, ele encomendou e ela desenhou. E aí tem, de novo, várias teorias sobre isso, né? Porque o baralho dela é o mais famoso do mundo atualmente, junto com o Tarot de Marseille. Mas muita gente diz que ela se inspirou num outro baralho, que é o Sola Busca, de 1491, para criar os seus desenhos, né? E isso tudo porque ela visitou um museu aonde ela viu o Sola Busca. Então, tem toda uma história. Quem é que criou? Da onde que ela criou? Como que ela criou? Ou, como muita gente acredita, meant to be, ela tinha que ter ido nesse lugar para que ela pudesse manter essa tradição viva, né? Mas os desenhos dela figuram os 22 arcanos maiores e também os 56 arcanos menores. E aí, já fazendo um parênteses, né, para falar por que esse tarô é o que eu recomendo para a gente estudar, porque, por exemplo, se a gente olha aqui o Visconti, né, que eu comentei, quando a gente olha para os arcanos menores do Visconti, ele tem aqui, por exemplo, esse aqui é uma carta do Visconti Tarot, então ele mostra aqui 2 copas, né? Então esse é o 2 de copas. E se a gente não sabe já organicamente o que significa um 2 de copas, olhando para essa figura, ela não traz nenhuma informação para a gente. A mesma coisa acontece no Tarot de Marseille. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui uma carta. Esse aqui é o 7 de ouros. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ouros, mas isso aqui não me fala muita coisa se eu não sei o que significa um 7 de ouros.
E aí, o que a Pamela fez, e por isso muita gente diz que ela se inspirou no Solabusca. Deixa eu pegar uma cartinha aqui. Aqui. Esse aqui é o 9 de ouros. Então, a gente continua tendo aqui, eu estou virando ele de ladinho por causa da luz, né? Tendo 9 moedinhas, né? Então, eu poderia contar aqui e falar são 9 de ouros, mas eu também vejo uma mulher, eu vejo ela segurando um passarinho, eu vejo um vestido, eu vejo uma série de imagens atrás, e isso aqui me ajuda a entender melhor o que é o 9 de ouros. Então, o bacana do Rider-Waite-Smith é que, como ela ilustrou os arcanos menores, o baralho se tornou mais popular justamente porque ficou mais fácil para as pessoas entenderem o que significa cada uma das cartas. E aí, só fazendo um parênteses sobre o Solabusca, eu acho que eu botei, esse é o Solabusca, né, e tem fotos muito parecidas, quando a gente compara o Solabusca com quem ainda existe hoje no museu e as cartas da Pamela, a gente vê que tem muita coisa em comum, mas o Solabusca é o mais completo, antigo, baralho de tarô que existe no mundo, completo. Né? Então, ele está no museu, né? Ele foi criado mais ou menos 40, 50 anos depois do Visconti. Essa aqui é uma imagem do Solabusca, né? E ele é o único baralho completo, né, da antiguidade que existe dentro de um museu. E muita gente fala que a Pamela se inspirou nesse baralho porque tem muitas cartas que são parecidas, as ilustrações são parecidas, e ela esteve no museu onde esse baralho está exposto. Então, o Solabusca, ele tem essa importância para a história do tarô por ser o único completo da antiguidade, só que ele foi feito 40 a 50 anos depois do Visconti Tarot. Então, você vê como a gente foi perdendo essa história, e aí, de novo, eu trago a responsabilidade de estudar tarô e a responsabilidade da gente conhecer essa história também. Então, o Solabusca, ele foi criado usando gravuras de cobre, então, né, feito, talhado no cobre, e dando detalhes e sombreamentos que antes não existiam também. Então, é engraçado que a gente vê não só a importância do tarô para a história de todo o Oriente, da Europa, depois a gente começa a entender a importância mística, mas aí a gente começa a entender também a importância artística. Né, são obras de arte e que, portanto, continuam sendo expostas em museus até hoje, independente da função delas nos dias atuais. Né? Então, ela dá mais detalhes, né? Esse talhamento no cobre, ele dá mais detalhes do que a xilogravura, que também era um processo que era muito comum na época, e as impressões eram feitas em papel branco, né, com tinta preta, e depois enviadas para outros estúdios da Itália para pintura e para decoração. Então, aí a gente começa a entender também como que cada uma dessas cartas, de uma certa forma, pode ter tido uma energia aí de uma série de pessoas para que ela se tornasse o que ela é hoje. Né? Então, acaba virando um pouco, mesmo que ele não tenha o mesmo processo do Visconti Tarot, né, com as folhas de ouro, ele acaba ganhando um refinamento igual. E aí, voltando à Pamela, que eu acho que é o mais interessante dessa história, tem toda uma história por trás da Pamela e tem um motivo pelo qual eu digo Rider-Waite-Smith. Porque esse baralho, ele até hoje, ele é muito conhecido. Então, do lado esquerdo tem uma foto de um baralho meu, né, eu segurando, e do lado direito a reprodução digitalizada dessas cartas. Mas qual a importância, primeiro, de falar Rider-Waite-Smith? Né? Por que o Rider-Waite-Smith é tão importante? Ele é conhecido hoje como Rider-Waite pela maioria das pessoas, ou seja, a Smith, que é a Pamela Colman, foi retirada, não ganhou os créditos originais. E aí, o que a gente tem na história do tarô? Né? A gente tem a história que conta que tem uma carta que a Pamela enviou para uma pessoa chamada Alfred Stieglitz, que ela fala que ela teve muito trabalho fazendo essas cartas, mas ela recebeu pouco dinheiro, né? Porque ela fez 80 pinturas no total para criar esse baralho de tarô. Ele foi publicado em 1910, então aí a gente já está bem avançado na história, né? E por uma empresa, por uma editora que se chama Rider and Sons Sprint em London. Então, o Rider vem do editor, o Waite vem do criador, e a gente não tinha o nome Smith da Pamela, né? Então, ele ficou muito popular nos Estados Unidos, ele inclusive foi pirateado muito tempo depois, né? Pouco tempo depois ele foi pirateado, porque não tinha essa questão de direitos autorais muito desenvolvida na época. E a própria Pamela Smith não fez parte de nenhum direito autoral. Então, tem toda a história dela, né? Tem biografias, inclusive muitas biografias surgindo nesse momento, falando de como ela não teve ganhos financeiros com esse projeto, apesar de ser o baralho mais vendido e mais famoso no mundo inteiro. Né? Então, ela faleceu em 1951, e aí a gente fala assim, puta,
está aqui, né? Está muito pertinho da gente, sem ter visto nenhum retorno financeiro para a criação desse baralho. Então, uma das coisas que eu mais vou falar aqui é Rider-Waite-Smith, considerando a importância da Pamela para a história do tarô. Quando ela faleceu, isso inclusive é contado na biografia dela, né? Ela perdeu a sua casa, os bens pessoais, ela tinha obras de arte que ela tinha feito para recuperar dívidas que ela deixou. E assim, esse baralho ficou muito conhecido só por Rider ou só por Waite, por conta da editora e por conta do artista, né, que desenvolveu isso com a Pamela, né, que foi a força motriz de criar a ideia, mas a Pamela Smith, que criou essas imagens icônicas, não foi incluída no nome popular. Então, a gente hoje está tentando mudar a história do tarô, incluindo ela aí, e assim, a gente pode chamar tanto de Waite-Smith ou Rider-Waite-Smith, mas sempre incluindo a Pamela. E aí, por último, a última figura, né, que entra nessa historinha aí, para a gente encerrar um pouquinho dessa história, né, do tarô, é o Aleister Crowley. Essa figura aqui, que também é extremamente emblemática, né? Ele participou da Ordem Hermética da Aurora Dourada, né? A Golden Dawn, como eu falei, e ele criou um tarô que se chama o Tarô de Thoth, ou Tarô de Crowley, que foi desenhado por uma outra artista mulher, a Lady Frida Harris, que ele também encontrou lá dentro da Golden Dawn. E a partir daí, que com todos esses personagens, a história do tarô começa a se fazer vista pelo mundo, e hoje é o que a gente chama de um dos pilares do ocultismo moderno, né? E é assim, por que eu estou contando tudo isso? Por que é tão importante para mim contar a história do tarô? Para começar, a própria história da Pamela, quando eu escutei essa história pela primeira vez, eu falei, nossa, tem muita gente que ensina tarô, tem muita gente que aprende tarô sem saber o que tem por trás do tarô, né? Então, quando você pega um baralho e você fala, nossa, isso aqui foi ilustrado por uma mulher que não teve seu reconhecimento, isso traz toda uma importância. Talvez por isso seja o meu baralho preferido, apesar de eu ter vários. Quando você vai começar a jogar, aliás, quando você vai comprar o seu baralho, e eu vou trazer um conteúdo só sobre escolher o teu baralho, né? Você também vai levar em consideração isso. Então, quando você chega numa livraria, quando você chega, né, em uma loja de ocultismo, você vai ver milhões de baralhos de tarô, milhares de opções. Aí tem o tarô das fadas, o tarô das bruxas, o tarô das feministas, o tarô... milhões. E assim, qual é o caminho que você vai escolher seguir dentro do teu aprendizado para trazer esse conhecimento para outras pessoas? Né? Então, no meu caso, grande parte dos baralhos que eu mostrei hoje aqui são baralhos históricos, porque eu gosto justamente de olhar de onde eles vieram. Isso não significa que eu não tenho baralhos diferentes, criativos e curiosos também, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na próxima aula, mas todos eles têm que ter um significado para mim. Então, entender um pouquinho essa história, entender um pouquinho o que tem por trás de todos esses personagens, faz com que a gente tenha um pouco mais de clareza no tipo de taróloga ou tarólogo que a gente quer ser. Então, como eu falei, essa aula é bem densa, é bem teoria, e aí na próxima aula a gente entra numa nova etapa, né, as próximas aulas, aliás, né, de como que eu escolho meu baralho de tarô, ou com quais baralhos de tarô eu começo, como que eu consagro meu baralho de tarô, né, como que eu tiro uma energia que veio de uma loja, de repente, ou de um manuseio, e coloco a minha energia nele, como que eu vou lidar com ele cada vez que eu fizer uma consulta, e aí a gente começa a entrar já nos arcanos maiores, arcanos menores, no business de ser uma taróloga, se essa for a tua intenção, e vamos seguindo até o final desse curso assim, juntinho.